Então, o tesouro de cada um de nós é diferente. E nós corremos atrás do nosso tesouro. E nem sempre o nosso tesouro vai nos fazer feliz. Então, foi esse o trabalho de Jesus, não é? Mas, tem sempre um mas, né? Aproximava-se o momento de voltar para o alto, não é? A sua missão, 3 anos após as orientações, quando ele falou tudo o que podia dizer, porque não disse tudo. E por que não disse tudo? Porque os habitantes, naquele momento, os habitantes da Terra não estavam preparados para tudo, né? Então ele trouxe o que podia trazer para aquele momento. Então chegava a hora dele retornar. A sua missão estava quase terminada. A sua missão como encarnado findava, para que ele a recomeçasse no plano espiritual, onde continua trabalhando em benefício de todos nós. É muito importante que a gente saiba isso também, viu? Onde ele continua trabalhando em benefício de todos nós, porque a sua missão não teve o final quando ele desencarnou, né? Não é assim. Então, achando-se certa vez com os discípulos em Galiléia, ele fazia reunião, né, com os discípulos, e ali ele transmitia orientações ao povo e transmitia orientações aos discípulos em reuniões mais íntimas, porque ele preparava os discípulos para a continuidade da tarefa, para que aquelas orientações pudessem ser espalhadas, propagadas para toda a terra, não é? Então, certa vez, estando reunido com os discípulos em Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem, referindo-se a ele próprio, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão a morte e ressuscitará ao 3º dia. Palavras fortes, não é? O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e estes lhe darão a morte, e ressuscitará ao 3º dia. Os discípulos, então, ouvindo isso, se entristeceram muito, não é? Achavam que era impossível que o Filho do Homem, como ele se intitulava, seria entregue, né, às mãos dos homens. Mas aproximava-se a Páscoa. Nós dissemos de início que a Páscoa é uma festa judaica, que era realizada pelos judeus desde a época em que eles foram libertos do Egito, né? Que atravessaram o Mar Vermelho, o deserto. Então, ali havia uma cerimônia, que era chamada Páscoa, e a partir dali, todos os anos, então, eles comemoravam a Páscoa. E a esta época aproximava-se, não é? A Páscoa, que era essa festa dos judeus, que atraía grande multidão a Jerusalém. Aqueles que podiam iam a Jerusalém para que todos pudessem se juntar e fazer uma grande comemoração da Páscoa, porque era uma festa imensamente significativa para o povo judeu. Eles comemoravam a saída da escravidão, não é? A libertação do Egito. Alguns dias antes da Páscoa, Jesus fora a Betânia. E ali, na Betânia, para aqueles que conhecem os acontecimentos do Evangelho, ali estava Lázaro. Lázaro, aquele, não é, que Jesus ressuscitou. Então, para ali, muita gente acorrera. E muitos criam nele
por verem Lázaro redivivo. Não é? Para eles era um acontecimento extraordinário. E ali, então, eles ficaram sabendo que Jesus, em seguida, iria a Jerusalém, que não é tão longe, não é? E realmente ele foi. Então, houve assim um alvoroço, né? Na sua entrada em Jerusalém, fala-se até de uma entrada triunfal em Jerusalém. Os judeus tomaram ramos, não é? Muitos ramos, e saíram ao seu encontro, não é? Então, naquela festa, naquela alegria, naquela homenagem, não é? Para recepcionar Jesus na sua entrada à cidade de Jerusalém, que era a cidade mais importante ali. E aí eles clamavam, ao encontrar Jesus, eles clamavam, o povo todo clamava. Foi uma festa, uma apoteose verdadeiramente, não é? Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. O povo repetia esta frase. Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Olha, a chegada dele a Jerusalém causou tamanho alvoroço, não é? Que os sacerdotes da época se irritaram muito com aquelas homenagens do povo e procuravam um meio de se apoderarem dele e poderem matá-lo, né? Mas era a comemoração da Páscoa, né? Eles não queriam que fosse durante as festividades da Páscoa, para que não houvesse um alvoroço entre o povo, porque eles o recebiam com toda aquela alegria. Se eles, os sacerdotes, providenciassem a sua morte, não é? Haveria um alvoroço entre o povo. Então, eles queriam fazer as coisas assim de uma forma bem discreta. Não é? A gente conhece tudo isso muito bem, porque ainda é o modo de viver das nossas coletividades. Não é? A gente não gosta de fazer alvoroço de determinadas coisas, principalmente quando elas não são corretas. Não é? Então, uma situação veio ajudar os sacerdotes nesse desejo que eles possuíam. Havia um discípulo, né, entre os 12 discípulos de Jesus, havia um, o Judas, né, Judas, o Iscariotes, que foi ter com os sacerdotes e disse-lhes: vejam, irmãos, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Um dos discípulos dele, hein? Então deram-lhe 30 moedas de prata e aguardaram a oportunidade de prendê-lo. Jesus, que já estava em Jerusalém, não é, com os seus discípulos e aqueles que o seguiam, mandou que os seus discípulos preparassem a Páscoa. Ele era judeu, ele seguia, não é, a lei. E estando eles comendo, disse-lhes: em verdade vos afirmo que um de vós me há de entregar.